nossa primeira aula de verdade, né? Sobre sistemática molecular e evolução em plantas. Semana passada a gente teve a introdução geral da disciplina, né? Discutimos como que vai ser organizada, discutimos avaliações e organização geral, enfim, né, da disciplina. Então, hoje a gente começa e eu quero trazer para vocês um panorama geral, né, para a gente entender como que se chegou no conhecimento atual, nos métodos atuais, né, que a gente tem dentro do estudo de plantas, de evolução de plantas, né, utilizando dados moleculares. E então, claro, eu poderia chegar aqui falando direto de métodos, enfim, mas eu acho que é importante a gente saber, né, de como se construiu esse conhecimento ao longo do tempo, e é mais ou menos nesse sentido, então, que eu vou trazer algumas informações gerais para vocês, tá? Bom, eu sempre começo essa aula com essa figura do século XVII que mostra, né, naturalistas voltando do campo, com balaios de plantas, os livros ali ilustrados, enfim, né, e eles consultando a literatura para tentar descobrir que espécies são aquelas, será que elas já eram descritas? Imagina naquela época eles iam a campo e muitas vezes eram lugares que nunca tinham sido explorados, né? Isso quase não existe hoje mais, a não ser que a gente vá para a Amazônia, enfim, alguns lugares ainda pouco estudados. Mas se hoje a gente vai a campo, ou estuda um determinado gênero e encontra espécies novas, imagina naquela época que tudo era novo, né? Então, apesar de muito ser diferente hoje e ter se avançado muito na metodologia de estudos, né? Principalmente quando a gente está trabalhando com sistemática, que então vai além do estudo taxonômico, né, onde a gente vai tratar, vai revisar um gênero, uma família, enfim, né, então vai propor uma classificação. Né. Mas a parte de taxonomia, a coleta em campo, o estudo, a identificação, é muito semelhante com aquele método, né, que vocês usam até hoje quando vão a campo. Então, muitas coisas básicas, né, do trabalho de campo, da reunião de informações, de dados, né, sobre as espécies, que basicamente, né, se concentra na coleta e depósito em herbários, né, continua sendo muito semelhante com aquilo que a gente faz, né, que a gente emprega de metodologia até hoje. Bom, eu destaco aqui alguns dos principais, né, sistemas de classificação, né, que foram empregados ao longo do tempo né, então a gente colocando como marco o Linneu, né, claro que antes, muito antes do Linneu já existiam sistemas de classificação, enfim, mas o Linneu é o pai da botânica, ele revolucionou a botânica, tanto com a metodologia de trabalho, né, para elaboração das classificações, como também com a nomenclatura botânica, que vocês conhecem, enfim. Né? Então, vou falar um pouquinho mais adiante sobre ele. E, enfim, eu selecionei alguns desses grandes sistematas, né, ao longo do tempo para abordar um pouquinho, né, o estudo que eles desenvolveram e mostrar como que esses estudos revolucionaram, né, o conhecimento sobre sistemática de plantas. Então, vou trazer um panorama geral para vocês, né, agora até chegar nos dias de hoje. Bom, o que é classificação? Né? Para a gente começar a falar de sistemática, a gente tem que definir bem o que é classificar. Então, classificar, na verdade, é uma palavra genérica que pode estar relacionada a qualquer coisa. Né? Então, é organizar, né, um organismo, objetos, o que for, né, dentro de um sistema lógico, que a gente consiga entender, se comunicar, né, a partir desse sistema. Então, classificação é uma característica inata do ser humano. Na verdade, as coisas estão todas por aí, as espécies estão por aí, né? Enfim, né? Elas existem, o processo de especiação é contínuo, apesar de a gente ter uma ideia de que isso é uma coisa do passado que já aconteceu, mas na verdade tudo continua, né? É um contínuo, a gente está vendo ali um lapso de tempo, enxergando uma janelinha como se fosse uma fotografia, mas de uma coisa que na verdade é um filme, com milhões de fotografias a cada instante, né? E aí,
nós, humanos, necessitamos, né, dos rótulos, a gente necessita botar nome, tentar organizar as coisas em caixinhas, mesmo que às vezes elas não caibam muito bem em caixinhas, para que a gente consiga se comunicar. Então, na verdade, é uma necessidade muito mais nossa, né, de organizar tudo isso e entender tudo isso, colocar nomes, né, nesses organismos, para a gente conseguir se comunicar melhor, compreender melhor e utilizar melhor também, né, toda essa diversidade de plantas que a gente tem hoje. E aí, então, na botânica, né, a classificação significa ordenar as plantas dentro de táxons, que são então as categorias hierárquicas que a gente estabelece para entender a relação entre os organismos. E, claro, né, a classificação é uma coisa inata do ser humano, então a classificação já estava presente, está presente, a gente pode dizer, né, nos povos tradicionais, como, por exemplo, a classificação de acordo com o uso das plantas. Então, essas aqui são as plantas medicinais, essas são as plantas alimentícias, né? Então, isso está muito atrelado no dia a dia das pessoas, sobretudo quando a gente conhece, né, o uso pelas comunidades tradicionais, que têm uma relação mais próxima ainda hoje com as plantas, né? Ao contrário de nós, urbanos, que vamos se desligando pouco a pouco, né, do conhecimento, do uso, enfim, das plantas. Bom, mas claro que todo mundo tem, assim, né, um conhecimento mínimo sobre plantas medicinais, enfim, né? Então a gente não deixa de ter esse uso tradicional também e algum conhecimento popular, de forma geral, né, relacionado também com a classificação pelo uso das plantas. Mas por muito tempo, esse tipo de classificação não era só empregado no conhecimento empírico, ele era também uma forma de compreender, de estudar, de classificar as plantas, né, pelo uso. Então, os primeiros sistematas pensavam dessa forma, e principalmente as plantas medicinais eram muito do interesse deles, né? Porque eles tinham essa visão de nomear, de colecionar, enfim, plantas de interesse, né, para o uso, tá? Principalmente plantas medicinais, que é também na origem da botânica, né, um maior interesse. Então, a botânica surge dentro da área médica, da área de saúde, onde os naturalistas eles eram botânicos, eles eram médicos, eles eram astrônomos, enfim, eles tinham um conhecimento muito amplo, muito vasto, né? Eles eram filósofos ao mesmo tempo. Então, esse conhecimento, ele era um conhecimento que nasce dentro, né, do interesse da medicina para o uso das plantas medicinais, né? E depois os jardins botânicos nascem mais ou menos junto para aclimatar, para cultivar essas plantas, né? E catalogar. E aí então, né, eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês logo em seguida. Bom, a gente pode ter uma classificação ecológica também, né, através da diferenciação de plantas florestais, plantas campestres, né, de acordo com o tipo de vegetação onde elas são encontradas. E, claro, novamente, é uma classificação completamente artificial, né, porque as plantas que ocorrem numa determinada região, numa floresta, por exemplo, não necessariamente têm uma relação evolutiva, né, e proximidade sistemática quando a gente compara, né, cada uma das espécies que ocorrem naquela comunidade. E aí, então, mais recentemente, a gente tem a classificação baseada em filogenia, que é o que a gente emprega, né? Então, essa classificação baseada em filogenia inicialmente estava muito relacionada a caracteres morfológicos somente, e aí, com o tempo, foram cada vez mais sendo desenvolvidas as técnicas moleculares para o uso do DNA, né, como a principal ferramenta para entender, né, o grau de parentesco e a evolução dos organismos. Inclusive, trazendo evidências de várias características morfológicas que eram utilizadas até então e que não eram, né, as melhores características para a gente entender a relação evolutiva entre os organismos. Isso porque a gente tem eventos de reversão, tem eventos de adaptação, onde uma estrutura pode surgir ao longo da evolução, e essa estrutura pode ser muito semelhante a uma estrutura que já existia em outro grupo sistemático, né?
como resposta ao meio, né? Resposta ecológica, de adaptação àquele ambiente, que de repente é o mesmo ambiente que outra família já ocorria, e então elas desenvolveram respostas semelhantes, né? Morfológicas ao longo da evolução. E aí, se a gente olha para essa morfologia puramente, a gente pode se confundir, né, na hora de agrupar esses organismos para compreender a relação sistemática, né, para classificar com base somente na morfologia. E aí é que entra o DNA. Né? Então, o DNA, vocês já conhecem, já estudaram lá em genética, a gente tem as bases, né, de nucleotídeos, que são A, T, C e G, basicamente, sem entrar em detalhes assim da genética, né? Mas esses nucleotídeos são os mesmos, estão presentes em qualquer organismo vivo, né? Então, se eu analisar uma planta, uma bactéria, um fungo e um bicho, a gente vai ter A, T, C, G como as bases, né, de nucleotídeos do DNA para qualquer um desses organismos. E o que isso implica? Implica que a gente tem uma possibilidade de comparação muito mais assertiva, digamos assim, do que quando a gente trabalha com dados morfológicos puramente. É claro que a gente pode aliar, né, a morfologia e os dados moleculares e até mais, extrapolando para a ecologia, enfim, né? Mas isso, claro que, então, comparando o número de características que a gente consegue analisar utilizando o DNA, a gente tem um universo muito maior, muito mais expressivo, né, de quantidades de caracteres para analisar e também de uma forma comparativa muito mais adequada, né, onde a gente tem ali num determinado gene, por exemplo, né, a sequência de DNA dos diferentes organismos que estão sendo analisados, e isso ali é muito mais comparável do que eu estabelecer qualquer estrutura morfológica que eu não conheço, né, e eu não sei a priori se essa morfologia tem uma origem em comum, né, que está dando um sinal filogenético e evolutivo para aqueles diferentes organismos, ou se aquilo ali pode ter surgido ao longo da evolução. Né? Então, é muito importante que eu entenda esse processo evolutivo com base no DNA para conseguir associar a morfologia e entender a evolução morfológica, considerando também a evolução molecular, a evolução do DNA, né? Porque aí eu tenho um resultado muito mais robusto, então, para entender como se deu a evolução desses organismos. Bom, e aí então, né, claro, a gente usa unidades sistemáticas para a gente colocar, digamos assim, os organismos dentro das caixinhas, né? E essas caixinhas a gente chama de táxons, onde a gente tem espécies, gêneros, famílias, ordem, classe, divisão, reino, né? Dentro de uma classificação hierárquica, onde a gente vai colocando uma caixinha dentro da outra, né? E aí, claro, vocês já estudaram isso, a gente tem regras de nomenclatura para a gente entender, para a gente se comunicar dentro dessa classificação, né? E aí a gente tem, então, família, gênero, espécie, como os principais táxons que a gente lida no dia a dia. Bom, então, se a gente for pensar em sistemas de classificação, a gente tem 4 grandes períodos, né? Onde logo no início, o primeiro período foi marcado por essas classificações baseadas no hábito, no uso, né? Classificações completamente artificiais, e esses sistemas são conhecidos até hoje como sistemas artificiais, que usavam um caractere ou poucos caracteres, né? E que não tinha nenhuma relação verdadeira, né, de parentesco entre os táxons. Né? Depois a gente tem os sistemas naturais, que buscavam uma compreensão um pouco mais abrangente e utilizavam mais caracteres para produzir as classificações. Depois chegam os sistemas filogenéticos, aceitando que tem variabilidade entre as espécies, aceitando as relações genéticas, né? Tanto de organismos atuais quanto organismos extintos, e isso vem lá de Darwin, tá? Então, pensar de uma forma evolutiva, pensar de uma forma filogenética, não é uma coisa recente. Desde que Darwin trouxe
né, as evidências para a evolução das espécies, né, todas as suas teorias evolutivas, a gente teve uma grande revolução e os sistematas passaram a pensar dessa forma também. E aí, então, a gente tem, né, como norte para o estabelecimento de classificações, classificações que sejam de fácil utilização, que sejam estáveis ao longo do tempo, de fácil memorização, preditivas e concisas. Então, quando a gente elabora uma nova classificação, a gente busca, né, esses preceitos. Tá? Bom, então falando um pouquinho sobre cada um desses períodos, a gente tem o primeiro período, né, os sistemas baseados em hábito, então completamente artificial, né? Imagina a gente dividir todas as plantas por árvores, arbustos, subarbustos e ervas, né? Óbvio que isso não ia dar certo. Pensa em fabácea, por exemplo, as leguminosas. A gente tem grandes árvores, as maiores árvores da Amazônia são fabácea, e ao mesmo tempo a gente tem, sei lá, o amendoim, que é uma erva pequenininha lá, né, que tem os seus frutos escondidos debaixo da terra. Completamente artificial, não servia, mas por muito tempo foi a base, né, do conhecimento. E aí nesse sistema a gente tem grandes botânicos como Aristóteles, por exemplo, né, Teofrastos, que eram filósofos, né? Eles não eram nem conhecidos como botânicos, eles eram naturalistas, filósofos, eles tinham uma grande visão geral e ampla sobre o mundo, né? Então eu vou começar a falar um pouquinho sobre eles nessa primeira fase, né? Eu vou destacar o Teofrastos, que é conhecido como o pai da botânica. Ele era um grego, filósofo, foi aluno de Platão, foi aluno de Aristóteles, e ele teve, né, um trabalho, né, que na época era um trabalho grandioso, descrevendo cerca de 500 plantas, e essa descrição e classificação dele era completamente baseada no hábito e na inflorescência, ele também usava a inflorescência das plantas. Né? Então, esse trabalho que ele produziu, que foi o mais conhecido, chama De Historia Plantarum, né, todo em latim, e ele já descrevia alguns gêneros, como Daucus, né? Daucus carota é a cenoura, que a gente então, utiliza até hoje esse nome. Narcisos, também da planta Narcisos. Né? E essa classificação, então, era baseada no hábito, então diferentes hábitos, critérios de hábito eram utilizados, e também alguns caracteres morfológicos, como posição do ovário, concrescência das pétalas, tipos de frutos, né? Mas tudo sempre baseado, né, em plantas medicinais, no uso medicinal dessas plantas e em supostas virtudes que as plantas trariam. Bom, de forma semelhante, o Dioscórides, né, que viveu lá no primeiro século depois de Cristo, também foi um botânico, farmacêutico, médico, né, e ele estava muito interessado também então nas plantas medicinais, né? E ele faz parte também desse primeiro período de classificação e produziu um trabalho muito importante chamado Matéria Médica, né, onde ele descrevia propriedades medicinais de mais ou menos 600 plantas. E ele é conhecido como um dos primeiros herbalistas, né, que foram esses pesquisadores, cientistas então conhecidos por estudar plantas, muito relacionado a plantas medicinais, eles descreviam as propriedades medicinais, né, muito mais do que as observações botânicas, né, nesses trabalhos. E essa obra foi tão importante que ela durou por 16 séculos, assim. Então, ela foi uma grande referência. E o Dioscórides é uma pessoa, né, é um botânico conhecido até hoje também pelo nome de, por exemplo, família Dioscoriaceae, né, que foi nomeada em homenagem a ele. Né? Então, aqui a gente tem um pedacinho, uma fotografia, né, da obra que ele produziu. E aí, já mais para o final dessa primeira fase, a gente tem os herbalistas, né, continuando então aquele período, mas agora já entrando no Renascimento. Então, a partir do século XVI, a gente tem a origem da imprensa, tem então os primeiros livros sendo publicados e essas informações se tornaram muito amplamente divulgadas, né? E esses livros são lindíssimos, são obras raras nas bibliotecas, né, antigas até hoje, e muitos, a maioria, são pintados à mão, eles eram impressos, né? E depois as ilustrações eram pintadas à mão, são trabalhos lindíssimos, né?
E então ainda não tinha muita preocupação com a classificação sistemática e era também focado, né, no uso medicinal dessas plantas. Depois, Arthur Magnus, né, ainda no século XVI, foi o primeiro naturalista a conhecer as diferenças entre monocotiledôneas e dicotiledôneas, principalmente baseado, né, em estruturas do caule e reconhecendo também plantas vasculares e avasculares. Então, vejam só, né, isso foi lá em 1193 até 1280, e ele já reconhecia estruturas que a gente utiliza ainda hoje, né, dentro da botânica. Bom, depois o Cesalpino, né, o Cesalpino também que nomeia a subfamília Cesalpinioide lá dentro das Fabaceae, né. Ele já estava mais interessado na classificação das plantas e por isso ele é conhecido, né, como o primeiro taxonomista, mas lembre-se, ele ainda tem aquela visão aristotélica, né, muito mais baseado na razão do que na observação. Então ele criava as teorias dele, mas ele não tinha uma observação muito aprofundada, né, e também então não usava a morfologia para produzir os sistemas de classificação, né? Mas claro, ele já observou estruturas importantes como em relação às folhas, as gemas já, né, protegendo folhas protegendo as gemas, flores e frutos. Ele não aceitava que as plantas tinham sexo, as flores tinham sexo masculino e feminino. Ele acreditava que existia uma medula, né, dentro do caule das dicotiledôneas, que era mais ou menos parecido com a espinha dorsal dos vertebrados e que essas plantas tinham uma alma nutritiva. Então era muito conhecimento empírico, né, mais do que as observações científicas, né? E, claro, todo o trabalho dele também baseado no hábito, tipo de frutos, sementes. Depois, a gente tem aqui, né, dois botânicos que eram da mesma família, o Jean e o Gaspar Bauwin. E também Bauwin é o nome que deu origem ao nome científico Bauhinia, né, que é o gênero da pata de vaca. Então, eles também fazem parte desse primeiro período. Então, eles começaram a trazer uma nomenclatura, né, já utilizando dois nomes, né. Então, isso é a origem, talvez, do que depois Linné utilizou para implementar a nomenclatura binomial, né? Mas vejam só, isso é 100 anos antes de Linné, ele já utilizava dois nomes. Então, claro, o conhecimento vai evoluindo ao longo do tempo, né? E provavelmente não, sem dúvidas, o Linneu conheceu esse trabalho e também inspirou para produzir depois a nomenclatura binomial. E aí, no trabalho publicado, eles tratam aqui mais de 5.000 espécies. Então vejam que é um trabalho bem maior, né? E, por exemplo, eles já conheciam a batata, né, o gênero Solanum, por exemplo, que já tinha sido levado para a Europa, enfim, era bem nessa época, né, de 1500. Imaginem, os europeus estavam em auge aqui, descobrindo as espécies, enfim, do Novo Mundo. Depois John Ray, né, começa essa saga dos naturalistas ingleses, que foi super importante também. Ele já tinha um sistema de classificação bem antes do Linneu. Desculpa. Era, claro, um sistema todo baseado ainda em hábito, completamente artificial ainda, né? E ele trata 18.000 espécies, então vejo que tem um crescimento, né, do número de espécies a cada tratamento. Ele separa as espécies por herbáceas e arbóreas, né? Então completamente artificial, mas ele também reconhece os cotilédones, né? Então diferenciando monocotiledôneas e dicotiledôneas pelos cotilédones, e agora, que antes era só apenas pela anatomia, né, da vascularização. E aí a gente entra no sistema 2, né? Com o Linneu, que o Linneu passou a utilizar mais estruturas morfológicas, né? Ele utiliza dados numéricos, quantitativos, então, de acordo com as estruturas morfológicas, estabelecendo o sistema sexual. E o sistema sexual, então, né, foi extremamente importante
Claro, naquela época, quando ele elaborou, ainda era um sistema artificial, porque não estava pensando na relação, né, de afinidade entre as espécies, mas é uma revolução no conhecimento, né, trazendo, né, muito mais estruturas, e estruturas que são utilizadas também até hoje, né, dentro da classificação. Tá? E ele é, claro, conhecido como o pai da nomenclatura binomial, também que a gente utiliza até hoje. Né? Então, esses são os trabalhos, os mais importantes trabalhos que ele produziu. Então, o Sistema Naturae foi publicado em 1735 e o Genera Plantarum em 1737. E o Species Plantarum em 1753. Né? Então, o Species Plantarum é o trabalho mais importante do Linneu. E aqui ele traz, então, né, as bases para classificações, né, de plantas, não só plantas, mas o que nos interessa, né? E essa classificação era muito baseada no número e organização de estames e carpelos, pistilos, né, nas flores, tá? Por isso ficou conhecido como sistema sexual. E vocês já estudaram sistemática, viram que as chaves de identificação que a gente utiliza até hoje ainda empregam muito, né, dessas características, tá? E aí, claro, também no sistema Nature traz, né, a nomenclatura binomial, também revolucionando a os plantaram, aliás, né, revolucionando o conhecimento sobre como nomear espécies, né, como dar nome às espécies. Porque até então a gente tinha nomes frasais. Então, assim, imagina, uma abelha entrou aqui no meu escritório e me picou. Aí eu vou dizer para vocês, uma apis pubescens thoracis subgrisio, abdômen fusco, pedibus postis glabris, um trinque marginis ciliatis me picou. Ai, 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 ai. Então, imagina como era a comunicação antes disso, né? Então, o que, que ele fez? Ele pegou o apis, que era o primeiro nome que aparecia, e esse nome apis já aparecia para várias espécies diferentes, então ele disse que isso seria então o nome do gênero, e aí então pegava uma característica principal que mais descrevia a espécie, então por exemplo, pubescens ou melífera, como a abelha africana que a gente cultiva, né, para produção de mel. E aí então ele estabeleceu que seriam utilizados esses dois nomes, o nome do gênero e o epíteto específico para designar cada espécie. E aí então, né, no trabalho dele, ele traz dessa forma. Então aqui, por exemplo, o gênero Heliotropium, está faltando um O, Indicum, Heliotropium, enfim, aqui está, claro, é a obra original, né, e a impressão não é muito boa, é bem difícil de ler. Então ele traz o nome do gênero em vermelho, o polinômio descritivo, que está todo aqui, né, ainda continuava, mas ele tem o epíteto específico aqui na margem, e é o que dá origem então, para a nomenclatura binomial. Depois ele traz ainda sinônimos, distribuição, enfim. Tá? E aí, então, isso a gente usa até hoje. Né? Então, eu trago aqui um exemplo da flora do Brasil, que é o que a gente tem de mais novo, mais atual dentro do conhecimento da diversidade de espécies de plantas no Brasil. É que trago, então, um exemplo, a Desmia haitiana, uma fabaceae, que eu estudei no meu doutorado, né? Onde, então, a Desmia é o nome do gênero, haitiana é o nome, o epíteto específico, nomeado em homenagem ao Raulino Heitz, que foi um botânico de Santa Catarina, muito importante. E quem descreveu e deu esse nome foi o botânico Arthur Burkhardt, que foi um botânico argentino especialista em Fabaceae. Bom, aí a gente tem então o período 3, né, que são os sistemas naturais. Os botânicos viram que aquelas estruturas, aquelas características que eles estavam utilizando para classificar as espécies eram baseadas em poucos caracteres, então a gente precisava compreender de forma mais natural essa afinidade entre as plantas, e para isso, né, a gente tinha que entender melhor, utilizar mais características, mais estruturas morfológicas, né, e estabelecer critérios também mais bem definidos para a organização, para a classificação. Tá? E claro que eles ainda não tinham nenhuma visão de evolução nesse período. Tá? Bom, aí a gente tem também aqui
uma série de botânicos, né, franceses nesse caso, que foram muito importantes no início desse período, tá? Então tem o Jussieu, e aí Jussieu foram vários dentro da mesma família, né? Então o Anton, o Bernard Joseph, o Anthony Laurent, então todos eles foram botânicos importantes que tiravam aquele conceito, né, antigo de usar só o hábito como principal caractere, né, e dividiram então as plantas com flores, as angiospermas, em monocotiledôneas, dicotiledôneas, né, incluindo aqueles conhecimentos prévios, também a posição do ovário, presença de pétalas e a concrescência das estruturas, né? Então, eles produziram uma obra chamada Genera Plantarum, 1789, que está aqui retratada, e estabeleceram alguns termos botânicos, né, para descrever a morfologia, por exemplo, em relação à posição das pétalas, sépalas, enfim, em relação ao gineceu, né, como hipógeno, epígeno, perígeno, né? Então, se vocês estudaram lá em morfologia de fanerógamas. E organizaram também os gêneros em famílias dentro de classes, né? Que isso foi a base para os sistemas de classificação atuais. Bom, aí a gente tem dentro desse período o Lamarck. O Lamarck, vocês já ouviram falar, pelos estudos em evolução, ele ficou conhecido e chacoteado mundialmente, né, por acreditar que as espécies poderiam adquirir novas características através do uso, né, de alguma estrutura morfológica. Então tem o exemplo clássico ali da girafa, que cresceu o pescoço para alcançar as árvores, né? E que essas modificações iam passar de pai para filho. E na verdade, assim, se a gente for pensar, né, criticamente, ele tinha um pingo de razão, porque o Darwin depois entendeu que essa variação era natural, né, dentre os organismos, e que aqueles mais capacitados iam perpetuar porque teriam uma capacidade de reprodução maior, né? Então faltou esse pulo do gato na teoria do Lamarck, mas ele tinha assim, ele teve uma importância, né, até para a construção desse conhecimento evolutivo, do pensamento evolutivo, né? E apesar de ele ser conhecido pelo estudo lá das girafas, enfim, das teorias evolucionistas, ele também estudou plantas, ele também, né, teve uma fase botânica e onde ele produziu chave de identificação para espécies da França, né, e produziu essa flora da França em 1778. Então também teve uma importância grande dentro da botânica. Bom, seguindo ainda no mesmo período, de Candolle, né, é um botânico muito conhecido, né, foi um botânico suíço. Ele estudou anatomia junto, né, com a morfologia externa, introduziu o termo taxonomia nesse trabalho Teoria Elementar da Botânica, em 1813, e produziu, né, a obra Prodromos, que é uma obra conhecida, né, muito, muito, muito. Todo mundo que trabalha com sistemática hoje em dia provavelmente vai ter alguma espécie que foi tratada por ele nesse trabalho, né, e vai ter que procurar essa referência para entender a sistemática daquele grupo. Então, é hoje ainda uma obra de referência. Ele tratou 58 mil espécies, né, de dicotiledôneas e separou já em ordens, então, 161 ordens, que mais ou menos equivaliam a muitas famílias que a gente conhece hoje. Bom, aí de novo, dois britânicos, né, que foram o George Bentham e o Joseph Hooker. Os dois trabalharam no Kew Gardens, na Inglaterra, né, e eles foram muito importantes, também produziram um sistema de classificação chamado de Genera Plantarum, reconheceram dicotiledôneas, gimnospermas e monocotiledôneas como os grupos distintos, descreveram 202 ordens, muitos gêneros, as descrições eram muito completas, eles dissecaram o material e acrescentaram muitas amostras nos herbários, né? E o herbário do Kew até hoje é uma referência mundial, como um dos principais herbários.
E muito disso foi em decorrência, né, do pioneirismo desses dois botânicos, né? Então, eles ainda tinham uma visão muito conservadora, tá, da classificação, e eles não, no início, eles não aceitavam, né, as teorias de Darwin, que eram contemporâneo deles, mas depois eles passaram a aceitar. E aí, então, né, fechando esse período já, a gente tem uma grande revolução na ciência com os estudos de Darwin, né? Então, Darwin também iniciou seus estudos, né? Primeiro com medicina, depois ele foi estudar na Universidade de Edimburgo, onde eu fiz o meu doutorado sanduíche, e lá ele estava muito interessado em plantas. Depois ele volta para Londres, enfim, e ainda jovem, ele sai, né, por uma viagem a bordo do navio Beagle ao redor do mundo, onde ele observou, então, a relação de proximidade morfológica entre diferentes espécies, né, em diferentes lugares do mundo, e começou, então, a compreender, né, que provavelmente essas espécies distintas teriam tido um ancestral em comum, uma origem semelhante, uma origem comum, né, evolutiva. Então, por exemplo, vendo um avestruz na África, né, e uma ema aqui na América do Sul, ele pensou, né, que tinha um ancestral comum entre eles, provavelmente. E ele estudou fósseis, além das espécies atuais, né? E tanto baseado em parentesco, relações de parentesco mais distante, quanto mais próximas, por exemplo, estudando os passarinhos lá de Galápagos, né? E vendo a relação da evolução morfológica do bico em cada espécie, em relação com o tipo de alimentação que elas tinham, enfim, né? Isso tudo dando origem, então, à teoria evolutiva, né? Onde a gente teria ancestrais que dão origem a descendentes, e esses descendentes, de acordo com a variação morfológica, teriam mais ou menos a habilidade, né, para competir dentro das comunidades e continuar sobrevivendo. Então, teve uma revolução muito importante, muito grande aqui no pensamento, né, trazendo o pensamento evolutivo para dentro da sistemática, né, e pensando que as espécies, né, são mutáveis, que elas podem ter descendentes com uma variabilidade que vai se fixando ao longo do tempo, né? Então, isso tudo muda a partir da origem, né, da teoria da seleção natural, né, e da origem das espécies estabelecida pelo Darwin. E aí, então, né, então a gente tem o início do período 4, que são os sistemas baseados em filogenia. Então, a partir da aceitação das teorias de Darwin, que isso também só aconteceu depois de um tempo, né, teve uma grande difusão dessas teorias e uma tendência de classificação, de reconhecer, né, estruturas que foram variando do simples para o complexo, mas reconhecendo a possibilidade de reduções também na complexidade das estruturas, como adaptação, como evolução. Isso tudo com base na variabilidade morfológica e genética, genética na época não ainda, né, mas variabilidade morfológica das espécies, e então buscando encontrar uma relação genética, uma relação evolutiva para estabelecer as classificações. E aí a gente tem o primeiro, né, sistemática que se destacou dentro desse pensamento, que foi o Eichler. Tá? O Eichler viveu lá em 1839 até 1887. Vejam, é uma coisa antiga, né? A gente está falando em sistemas baseados em filogenia, mas a gente está falando em 1800. Então, isso é importante para a gente pensar que o pensamento evolutivo, né, e baseado em filogenia não é uma coisa recente. A sistemática molecular baseada em DNA, sim, é mais recente, mas não o pensamento evolutivo. Então ele teve ainda uma influência grande de botânicos anteriores, principalmente os ingleses, e começou a produzir um esboço de classificação, né, baseado nas relações filogenéticas. Então ele separou as algas dos fungos, ele reconheceu as criptógamas e as fanerógamas, em adição ao conhecimento já de dicotiledôneos e monocotiledôneos que já era anterior,
mas ele não aceitava a ideia de redução, né, do complexo para o simples, que é uma coisa que hoje a gente tem certeza que pode acontecer. E aí, né, depois, já lá em 1919 até 1992, produzindo o principal trabalho, né, em 1981, ou seja, já bem mais recente, a gente tem o Cronquist, tá? Então, quando eu estudei sistemática, lá com a professora Leila, na minha graduação, a gente estudava ainda Cronquist, né? Por quê? Porque ele produziu um sistema muito robusto, muito completo e que foi muito utilizado durante muito tempo, porque ele era simples, ele era fácil de compreender, né? Ele era muito lógico. Então, didaticamente, foi um sistema muito importante e por isso ele se preservou durante muito tempo, né? Então, ele classificava, né, as plantas em Liliopsida e Magnoliopsida e trazia, né, também divisões internas, né, em grupos que são muito semelhantes àqueles que até hoje a gente reconhece. E muitas vezes, depois do Cronquist, a gente teve muitas mudanças, né, pelo avanço desse conhecimento e tentativa de agrupamento por relação evolutiva, mas sem ainda técnicas modernas. E hoje, com o uso do DNA, muitas vezes a gente volta para a classificação lá do Cronquist, né? Porque ele estava certo, porque ele tinha uma observação muito acurada e muito completa, né? Muito com descrições muito completas, enfim. Então, hoje, com o DNA, às vezes a gente volta para aceitar o conhecimento que ele tinha lá em 1981. Bom, aí Dahlgren, né, ele foi um botânico dinamarquês já no início, né, dos 1900, e ele tenta pela primeira vez produzir uma árvore filogenética, né, baseada principalmente em caracteres químicos. Ele usava muito a bioquímica, a presença, né, de diferentes compostos químicos nas diferentes famílias de plantas para entender a relação entre elas. Então, ele já trabalhava relações filogenéticas e buscava características, né, compartilhadas, derivadas, para reconhecer os grupos, né, que eram então os grupos monofiléticos, grupos que são reconhecidos pela relação evolutiva, por ter um ancestral em comum e englobar todos os descendentes desse ancestral em comum. Então, esses grupos monofiléticos tinham características morfológicas derivadas que eram compartilhadas por todos os descendentes, né? Então, isso foi um modo de pensar muito importante e que é a base até hoje, né, das classificações moleculares, né, de sistemática molecular. Então, ele estava muito baseado, né, focado, interessado nas monocotiledôneas, e ele separou, né, então, as Magnoliopsida em Magnolide, né, que a gente pode fazer associação com as dicotiledôneas, né, e as Liliide, que eram as monocotiledôneas. Então, ele usava esses diagramas, né, de novo friso, né, muito baseados em bioquímica para fazer a organização. Isso era como se fosse assim, ramos de árvores cortados, né, onde a gente enxerga só os círculos que mostram a proximidade entre as famílias. Os critérios eram subjetivos ainda, mas muito desses agrupamentos que ele estabeleceu são aceitos ainda até hoje. Bom, e aí vem o Willy Hennig, né? A partir de 1913, ele viveu até 1976, e ele foi um entomologista alemão, e ele, assim, revolucionou todo o conhecimento dentro da sistemática. Por que isso? Porque ele estabeleceu a metodologia conhecida como cladística. Tá? Cladística. O que é cladística? Lá, né, ele utilizava inicialmente caracteres morfológicos, depois os caracteres moleculares também foram empregados dentro da cladística. E com isso, né, usando uma metodologia onde tu consegue comparar
as características, né, morfológicas inicialmente, começou a aparecer resultados assim, ó, surpreendentes, né, trazendo novas visões sobre a relação entre os organismos. Então, muito daquilo que a gente acreditava e tinha como certo, né, a gente conseguiu quebrar esse pensamento e aí ter uma nova forma de visão, se abriu uma grande porta, né, para os estudos dentro da sistemática. Então, a cladística, ela é uma forma, né, de análise que traz para a sistemática o estabelecimento de critérios mais objetivos, né, para a gente analisar. Então, a gente utiliza caracteres morfológicos, né, ou de DNA, então moleculares, que sejam comparáveis entre as diferentes táxons que a gente está analisando, né? E busca encontrar, então, caracteres que sejam compartilhados por grupos derivados e compreender esses caracteres, né, como caracteres derivados compartilhados, ou seja, sinapomorfias. Então, a cladística busca sinapomorfias para classificar os organismos, né? Reconhece caracteres plesiomórficos também. Plesiomórfico é o contrário de apomórfico, né? E simplesiomorfia é o contrário também de sinapomorfia, ou seja, são caracteres ancestrais compartilhados, enquanto que a sinapomorfia são caracteres derivados compartilhados. E essas plesiomorfias nos mostram, então, relações de paralelismo, né, onde estruturas podem ter surgido várias vezes em diferentes grupos de forma independente. Então, esse tipo de característica não é interessante para nós quando a gente busca entender a evolução de um grupo e entender as características morfológicas que foram importantes para a gente reconhecer aquele grupo e para a evolução daquele grupo, né? Então, buscando novidades evolutivas. E tentando reconhecer, então, essas características que são ancestrais e não mostram, né, sinal evolutivo, para a gente retirar das análises, né, e não poluir a nossa análise. Tá? Então, o conhecimento da sistemática filogenética com a cladística quebrou vários paradigmas dentro da biologia. É uma metodologia que é passível de comparação, e isso a gente busca na ciência, né? Nossos métodos têm que ser reprodutíveis. É um método objetivo e que é baseado em análise estatística, né? Então, a gente busca estados apomórficos, né, informativos, para a recuperação dos parentescos entre as espécies. A gente faz uma comparação com um grupo externo, fora daquele grupo que a gente está analisando, e esse grupo externo é que vai nos direcionar para compreender quais caracteres são ancestrais e quais caracteres são derivados, que estão presentes só no grupo de interesse e não estão presentes no grupo externo. Ou vice-versa, se a gente pensar na redução, né, de estruturas. E aí, então, é estabelecido que só os grupos monofiléticos devem ser reconhecidos. Tá? Então, desde então, teve uma revolução, né, na ciência, e aí, a partir disso, a gente teve um monte de mudanças de nomenclatura, mudança de circunscrição de táxons, a nível de família, de gênero, enfim, de grandes grupos, né, para a gente seguir, então, essa premissa que foi estabelecida, né? Então, essa visão evolutiva da sistemática filogenética, né, como eu falei, já estava presente há muito tempo, então tem tentativas diferentes, né, de representação da relação evolutiva dos organismos, né? Então, eu trago aqui alguns exemplos. E a árvore estava, né, muito presente desde esse princípio, né? Essa tentativa de mostrar nós comuns ancestrais, né, que representam ancestrais, e ramos que iam derivando, né, até chegar nos organismos atuais, né? Então, diferentes formas de representação apareceram, né? E essas formas, né, remetendo a árvores e sendo até chamadas de árvores, são utilizadas até hoje, né? Então, aqui a gente tem a árvore da vida. Depois eu falo um pouquinho sobre esse site, enfim, né? E claro que muitas vezes até questionando, né, as teorias de Darwin e trazendo
o que a gente conhece como neodarwinismo, né, para também refinar alguns dos pontos da teoria que a gente pode interpretar de forma diferente hoje. Tá? Bom, aí, em 93, o grupo do Mark Chase, né, com vários colaboradores do mundo inteiro, produziram a primeira filogenia molecular para angiospermas. Tá? E essa filogenia, claro que era baseada só num marcador molecular, que era o gene RBCL, tá? Que codifica para uma das subunidades do ribossomo. Né? Então, é um gene codificante que é capaz de mostrar as relações, né, de grandes grupos. Né? Então, ele é um marcador bom para a gente ver assim, grandes grupos dentro de angiospermas. Se eu fosse analisar, por exemplo, espécies dentro de um gênero, ele não seria bom. Né? E com isso, foi comprovado que as monocotiledôneas são monofiléticas. Foi comprovado que as dicotiledôneas não eram monofiléticas, e por isso que a gente tem, vocês devem ter estudado separados, né? Não estudaram mais como dicotiledôneas lá em Phanerógamas, devem ter estudado as angiospermas basais, que naquela época foram conhecidas como paleoervas, e as eudicotiledôneas, que são as dicotiledôneas verdadeiras, né? Então, por quê? Porque, olha só, se a gente observar essa árvore filogenética, a gente tem aqui as monocotiledôneas, né? Aqui o que era conhecido como paleoerva naquela época, as angiospermas basais ainda, né? Então a gente tem aqui as magnoliáceas, lauráceas, enfim, e depois as eudicotiledôneas, né? Isso tudo também, claro que a partir da análise molecular, foi possível buscar características morfológicas que fossem distintas entre esses grupos. E aqui se viu pela primeira vez, então, a importância do grão de pólen, a morfologia do grão de pólen, né? Onde as monocotiledôneas e as angiospermas basais têm grãos de pólen com apenas uma abertura, um poro, né? Ou um sulco, e as eudicotiledôneas têm grãos de pólen mais complexos, com 3 aberturas, 3 sulcos, enfim, ornamentações, e aí vai, né, mais um monte de possibilidades e derivações. Em 98 saiu só voltar aqui um pouquinho, tá? Opa, não consigo voltar. Em 98 saiu o segundo trabalho, tá? Que agora foi reconhecido como um grupo de pesquisa, porque já envolvia 29 pesquisadores e utilizava 3 marcadores. Então, além do RBCL, 2 marcadores novos foram empregados, e esse grupo de pesquisadores ficou reconhecido como o Angiosperm Phylogeny Group, APG na sigla, né? E aqui eles aprofundaram um pouquinho mais, né? Então, detalharam um pouco mais a relação filogenética entre os grupos, por utilizar mais marcadores, e eles também aprofundaram um pouquinho mais as regras de nomenclatura, né? Já trazendo nomes, então, para os grandes grupos, tá? Então, aqui, eles estabeleceram alguns nomes formais e alguns nomes informais, né? Como, por exemplo, Eurosidias 1, Eurosidia 2, para estabelecer esses grupos, né, menores dentro das eudicotiledôneas, por exemplo. Então, eles tinham um foco principal em organizar as ordens, né? Teve mudanças em algumas famílias já, né? Então, por exemplo, em Euphorbiaceae, enfim, não vou entrar em muitos detalhes, porque isso vocês já devem ter estudado lá em sistemática de Phanerógamas. Em 2003 surge o APG2, né, uma nova publicação, ainda baseada em poucas regiões moleculares, né, do DNA, mas aumentando muito a amostragem, né, dos táxons em comparação ao trabalho anterior. Então agora a gente tem 45 ordens amostradas e 457 famílias, né? Tiveram um grande foco na circunscrição de famílias, trazendo sinônimos, organizando algumas famílias. Então, por exemplo, quando eu estudei
fanerógamas na graduação, a gente tinha tiliácea, tinha bombacácea, tinha malvácea, todas elas separadas. E eu imagino que vocês já estudaram elas todas, né, como subfamílias dentro de malvácea. Então, novas ordens foram circunscritas também, enfim, né, teve uma grande mudança aqui, revolucionando muito do conhecimento. E claro que cada uma dessas publicações era um gatilho, né, para os botânicos, os taxonomistas, sistematas, produzirem muito mais dados moleculares para as famílias e suas especialidades e produzirem também artigos, né, melhorando o conhecimento, avançando no conhecimento das relações dentro das famílias, dentro dos gêneros e assim por diante. E isso tudo, claro, que era, né, depois também incorporado nas versões subsequentes do sistema APG. Em 2009 sai o APG 3, né, então trazendo aqui também uma visão muito mais robusta, né, com descrição dos grandes grupos, com essa figura excelente, super didática. Eu uso essa figura até hoje nas minhas aulas, apesar de a gente já ter o APG 4 agora, né? E detalhando também, então, famílias, né? E dentro de cada uma das ordens, enfim, tá? E aí, claro, né? Então a gente tem aqui essa figura resume um pouquinho, né? A classificação atual, onde a gente tem as angiospermas basais, né? Todas elas com grãos de pólen muito simples, com apenas um sulco ou uma abertura. Depois as monocotiledôneas, também com grãos de pólen, né? Com uma única abertura, formando um grupo monofilético, né? Vejam que as angiospermas basais são parafiléticas, porque elas tiveram várias... Opa! Eu não sei voltar, gente, mas tudo bem, aqui não muda, tá? Várias origens independentes, né, ao longo da evolução, e logo a gente vai falar mais adiante sobre essa nomenclatura, esses conceitos básicos, né? E aqui as monocotiledôneas, como um grupo monofilético, originado a partir de um único ancestral, incluindo todos os descendentes, e também as eudicotiledôneas, né, como um grupo monofilético, tendo ceratophilalis, que tem só ceratofilácea aqui dentro, né, como o grupo irmão das eudicotiledôneas, né, porque está posicionado aqui juntinho das eudicotiledôneas, mas não faz parte. E com isso também os estudos anatômicos avançaram bastante e foi possível reconhecer também, né, a importância da evolução das estruturas anatômicas, né, como feixes de vasos, a complexidade, né, das perfurações dos feixes, a comunicação entre as células, enfim, né, como importante, né, ao longo da evolução das plantas, né? Então, essas características são sinapomorfias para os grandes grupos, né? E também, né, a organização das flores. Isso vocês estudaram muito em fanerógamas, né? Então vocês devem lembrar que as angiospermas basais têm muitas estruturas nas flores, né? Muitas pétalas, tépalas muitas vezes ainda. Então as flores nem eram divididas em sépalas e pétalas em algumas dessas famílias, né? Muitas estruturas organizadas em espiral, né? Muitos estames, muitos carpelos, né? Então aqui a gente tem uma flor de magnólia, que é o exemplo típico, né, de angiosperma basal, com essas tépalas enormes. Agora eu não lembro se magnólia tem tépalas ou sépalas e pétalas separados. Nessa foto não aparece, mas muitos estames em espiral, muitos carpelos, né? Todos livres, assim como os estames e as pétalas, todas livres, né? Caracteres bem ancestrais dentro da evolução das flores das angiospermas. Depois, nas monocotiledôneas, aí então com um número de 3 ou derivado sendo fixado, né? Então, 3 sépalas, 3 pétalas, ou 3 tépalas, ou conjuntos de 3 mais 3 tépalas, né? 3 estames, ou conjuntos de 3 mais 3 estames, 3 carpelos, né? Então, teve essa fixação do número 3, né, nas monocotiledôneas, e a fixação também de estruturas número de 4 ou múltiplos, né, e 5 ou múltiplos nas eudicotiledôneas. Tá? Então, são características importantes que a gente consegue reconhecer
a partir, né, da compreensão da relação filogenética desses grupos. Tá? Então, aí recentemente a gente teve o APG4, né, que traz algumas novidades, refinando um pouquinho, né, principalmente para ordens e famílias dentro das angiospermas, né? E, então, esse é o artigo. Os artigos têm sido publicados no Botanical Journal of the Linnean Society. E esse artigo foi publicado em 2016. É o mais recente que a gente tem, né? É a principal referência que a gente tem ainda hoje para falar da relação entre as angiospermas. E aqui é claro que essas filogenias, né, já são baseadas em também muito mais caracteres morfológicos, com uma amostragem muito maior em relação àqueles estudos iniciais. E aqui, então, a gente tem uma classificação muito mais robusta, que a gente espera que será muito mais estável, né, ao longo do tempo. Mas é claro que isso já tem 2016, 5 anos, né? E então vários estudos vêm sendo publicados, né, a partir de então. E eu mostro para vocês esse site, eu não sei se vocês já conhecem, mas ele chama Angiosperm Phylogeny Website, tá? E ele é administrado pelo mesmo grupo que mantém, né, o APG, o Angiosperm Phylogeny Working Group, que então é o grupo que elabora as classificações e publica como APG. Né? Só que o que acontece? Conforme vai saindo artigo novo, né, para tratar gêneros, famílias, enfim, né, a gente tem a inclusão dessas novidades na classificação nesse website. Então, eles vão incorporando tudo aqui no site, vão atualizando as árvores, vão atualizando as descrições das famílias, né? Então, a gente consegue consultar. A gente pode entrar em árvores, que foi onde eu cliquei para mostrar aqui essa figura para vocês. A gente consegue clicar em ordens, famílias, enfim, né? E aí lá dentro a gente entende, então, a classificação, tem citação para os trabalhos recentes, quais são as características utilizadas para reconhecer as famílias, e vocês vão ver, se vocês entrarem ali, que além da morfologia, cada vez se usa muito mais também caracteres químicos para circunscrever, né, famílias, gêneros, enfim. E aí tudo isso, então, compilando, né, as informações mais e mais e mais recentes. E aí, de quando em quando se tem, né, uma quantidade razoável de informações novas, eles publicam uma nova versão na forma de artigo do APG. Né? Então, sempre, claro, o APG 2016, né, o APG4, não vai ter todas as novidades que tem aqui. Então, aqui no site, sempre a gente vai ter mais novidades do que a gente tem nos artigos. Tá? Bom, e aí com isso eu encerro, então a gente já tem 1 hora de aula, né? Espero que vocês tenham gostado, tenham tido um panorama geral né, da história da classificação e que tenham entendido como que a gente chega nos dias atuais à classificação baseada em filogenia, né? E mesmo com taxonomia, fazendo a piada em cima da piada desse slide, mesmo com taxonomia, vocês veem que antigamente a gente ainda tinha as coisas muito bagunçadas, né? Com o advento da sistemática molecular, a gente consegue reconhecer melhor, compreender melhor a relação entre os táxons para a gente organizar, agora sim, né, de uma forma evolutiva, dentro do conhecimento atual que a gente tem, os organismos. Então, na nossa aula síncrona, a gente discute um pouco melhor esses temas, tira as dúvidas de vocês e, enfim, né, discute de forma mais aprofundada todo esse tema. Obrigado, até logo.